CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à Casa de Altivo Panfiro. Boa noite aos nossos irmãos aqui presentes, encarnados, desencarnados. Que Jesus nos abençoe e que a presença do nosso Divino Mestre possa nos envolver a cada um de nós, para que possamos ter uma noite de estudo tranquila, abençoada e iluminada. Que ao sairmos daqui, nós tenhamos a verdadeira consciência do trabalho que devemos fazer, que nós possamos sair mais inspirados, com o nosso coração mais tranquilo, mais disposto ao serviço na seara do Cristo. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho. Então, nós estamos estudando o capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. E hoje nós vamos estudar os itens 7 e 8, convidar os pobres e os estropiados, ajudar sem esperar retribuição. E quem vai fazer o estudo para a gente hoje à noite é o nosso companheiro, nosso querido Raimundo Emílio. O Raimundo é aqui da Casa Espírita Irmã Joana, que também fica em Vargem Pequena, e está sempre nos presenteando com seu estudo. Quem vai fazer a sustentação no momento do passe é o Marquinho, também trabalhador da nossa casa, e ele vai fazer a sustentação do capítulo 104 do nosso livro 107, desculpem, do Caminho, Verdade e Vida, que tem como título Vinda do Reino. Eu agora vou passar alguns avisos. O nosso curso vai até... Os cursos já iniciaram em janeiro, então a gente está com todos os livros da codificação e a gente tem estudo a semana inteira aqui no CEAP. Inclusive no domingo a gente estuda o Evangelho às 9 da manhã e depois tem o estudo do Memórias de um Suicida. Então durante a semana a gente tem de manhã, à tarde, à noite... Evangelho, Livro dos Espíritos, Livro dos Médios. Então ali na livraria a gente tem um marcador de livro com todos os horários. Então depois vocês, porque como são vários horários, fica difícil a gente guardar um por um. Então depois dá uma passadinha ali na livraria, até para vocês conhecerem a nossa livraria, que tem uma variedade bem grande de livros espíritas, de títulos. A gente tem também o atendimento fraterno, acontece sempre após a reunião pública. Se algum de vocês depois quiser conversar com um médium, com um trabalhador da casa, ter alguma orientação, estiver passando por alguma dificuldade, que queira conversar, só depois do estudo, continuar sentadinho no lugar de vocês, que a gente vai encaminhar um trabalhador para que possa orientá-los melhor. Essa orientação sempre é à luz da doutrina espírita. A gente tem a nossa obra social. Nossa obra social está bem cheia. Funciona sempre aos sábados, de 8 ao meio-dia. E a gente recebe crianças de 0 a 18 anos. Então a gente tem o berçário. E diferente do que as pessoas pensam, o nosso berçário também a gente dá o estudo para os bebês, porque a gente sabe que ali os espíritos estão prestando atenção. Então a gente vai trabalhando já aqueles espíritos que estão no corpinho pequenininho, e depois eles vão crescendo já com o pensamento voltado para o que precisa ser voltado para o estudo da doutrina espírita. Então as crianças são separadas por idade.
e cada um na sua salinha, eles recebem o café da manhã, por isso a gente sempre pede doação, né, de café, de pão. Eles chegam aqui, eles comem biscoito, comem um pãozinho com manteiga, um pão com requeijão, e tomam um leitinho, depois eles almoçam. Então, ali, e a gente também ajuda essas famílias com cesta básica. Então, ali fora a gente tem um quadro com todos os mantimentos que compõem a nossa cesta básica. Eu vou, por favor, pedir que, se puderem, pôr o celular no modo silencioso. Se precisar atender, não tem problema nenhum, pode ir lá fora. E eu tô sempre falando a vocês que conseguem chegar aqui, gente, porque o dia de todo mundo aqui é bem puxado. A gente está passando por uns momentos na nossa cidade bem turbulentos, então está todo mundo muito tenso. E quando a gente consegue chegar aqui, é uma vitória. É uma vitória, porque é uma luta diária de cada um de nós. Então vamos nos ligar aos nossos mentores, aos nossos guias espirituais. Vamos deixar os problemas lá fora. Não é fácil para ninguém, mas a gente precisa fazer isso, sabe? Porque nesse momento, esse salão está repleto de espíritos que chegaram aqui bem cedinho, prepararam esse ambiente para poder nos receber, para a gente poder receber o melhor que eles têm para dar. Mas se a gente não tiver ligado, se a gente não tiver aberto para receber tudo isso, por mais que eles tentem, gente, fica muito difícil, porque a gente não permite que eles nos ajudem. Então vamos agora nos ligar aos nossos amigos espirituais e receber tudo que eles têm para dar para a gente. Eu vou começar com a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, que depois o Marquinho vai fazer um resumo no momento do passe, que tem como título Vinda do Reino. E Emmanuel nos traz um versículo que está no Evangelho de Lucas, de uma fala de Jesus, que diz assim: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Está no Evangelho de Lucas, esse trecho, capítulo 17, versículo 20. E diz assim: os agrupamentos religiosos no mundo permanecem, quase sempre, preocupados pelas conversões alheias. Os crentes mais entusiastas anseiam por transformar as concepções dos amigos. Em vista disso, em toda parte somos defrontados por irmãos aflitos pela dilatação do proselitismo em seus círculos de estudo. Semelhante atividade nem sempre é útil, porquanto, em muitas ocasiões, pode perturbar elevados projetos em realização. Afirma Jesus que o reino de Deus não vem com aparência exterior. É sempre ruinosa a preocupação por demonstrar pompas e números vaidosamente nos grupos da fé. Expressões transitórias de poder humano não atestam o reino de Deus. A realização divina começará no íntimo das criaturas, constituindo gloriosa luz no templo interno. Não surge a comum apreciação, porque a maioria dos homens transitam semi-cegos, por intermédio do túnel da carne, sepultando os erros do passado culposo. A carne é digna e venerável, pois é vaso de purificação, recebendo-nos para o resgate preciso. Entretanto, para os espíritos redimidos, significa morte ou transformação permanente. O homem carnal, em vista das circunstâncias que lhe governam o esforço, pode ver somente o que está morto ou aquilo que vai morrer. O reino de Deus, porém, divino e imortal, escapa naturalmente à visão dos humanos. Depois que eu fizer a oração, tá? Vamos fechar os nossos olhos.
Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, nosso amigo, mais uma vez, Senhor, nos encontramos atendendo ao Teu chamado para fazermos o estudo do Teu Evangelho nessa casa de amor. Pedimos a direção espiritual dessa casa, nosso querido altivo Antônio de Aquino, Dr. Herman e tantos outros queridos que aqui já se encontram, que auxiliam ao nosso irmão que trará o estudo essa noite. Que as suas palavras possam penetrar na nossa mente, no nosso coração, mas que delas possamos fazer bom uso na nossa vida diária. Que seja então, Senhor, em Teu nome, em nome dessa coluna de espíritos que sustenta a nossa casa. E acima de tudo, em nome de Deus Pai, pedimos a permissão para darmos início ao estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Por favor, a senhora poderia passar a senhora de vestido vermelho para frente, por favor? Porque aí a parte de trás é para quem sai do tratamento e já recebeu o passe. Que aí, senão, a gente entende que já recebeu. Muito obrigada, sim. Eu vou fazer a leitura do item 7, para o Raimundo poder dar o início ao estudo. Convidar os pobres e os estrupiados a ajudar sem esperar retribuição. Disse também aquele que o havia convidado: quando deres um jantar ou ceia, não convides os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem os teus vizinhos que forem ricos, para que não aconteça que também eles te convidem em seguida, por sua vez, e que assim te retribuam o que receberam de ti. Mas quando deres um festim, convida os pobres, os estrupiados, os coxos e os cegos, e ficarás feliz por eles não terem meios de te retribuir, porque isso te será retribuído na ressurreição dos justos. Um daqueles que estavam à mesa, tendo ouvido essas palavras, disse-lhe: feliz daquele que comer do pão do reino de Deus. Lucas, capítulo 16, itens 12 a 15. Raimundo, até 10 para as 8. Tá bom? Bom estudo. Embora seja redundante, é sempre uma grande honra, né, termos a oportunidade de falarmos de Jesus da forma Rede Viva. Mas também reconhecemos que é uma imensa responsabilidade, uma vez que sabemos a importância, tá, a grandeza do projeto do nosso Mestre Senhor Jesus Cristo para o nosso planeta. De tal maneira que ele, há séculos, né, ele vem enviando muitos dos seus mensageiros para o planeta para preparar, né, essa era nova que está chegando agora e outras que virão, né? E num dado momento ele entendeu que a Terra já tinha condição de recebê-lo e ele desce à Terra, né? O próprio governador do planeta. E de tal maneira, de tal envergadura é a sua elevação, que nós não temos nem muito como entender o que é um anjo, que é um espírito puro. Embora esteja muito claro nas questões de 100 a 113, nas diversas oportunidades que temos de entender o espírito, não é uma coisa simples, né? Que nós não temos, vamos dizer assim, nós não temos os referenciais de aquilatar o que é um anjo, né? Nós temos, por exemplo, tivemos a oportunidade, né? Eu que já estou com alguma idadezinha, de conhecer alguns desses mensageiros de Jesus, que nem todos tiveram muito nome, tem uns que passaram a gente não conheceu, mas a gente viu aí Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Teresa de Calcutá, Nelson Mandela, Chico Xavier, Irmã Dulce da Bahia, etc, etc. Almas que têm aquilo que nós ainda não conseguimos ter, tá? Quando a gente vai nas questões de 100 a 113 do Livro dos Espíritos, o codificador constrói ali uma escala espírita, em que ele cria 3 ordens de espírito, fica muito claro ali. 3 ordens de espírito.
Nessas 3 ordens ele coloca 10 classes de espíritos. Tá? Na parte inferior da pirâmide ele coloca os espíritos imperfeitos, né? Os da 3ª ordem. Ele coloca ali 5 classes de espíritos. Ou seja, vocês são estudiosos, já passaram por ali, mas aprofunda isso. Tá? Essas 5 classes são os espíritos mais imperfeitos. Tá? E na intermediária, né, na parte do meio da pirâmide, ele coloca os bons espíritos. E coloca ali 4 classes. No ápice da pirâmide, ele coloca a primeira ordem, a dos espíritos puros. Tá? Que nós só conhecemos um único anjo. E é tão claro isso, né? Hoje é tão claro, o próprio Jesus, quando ele faz suas colocações a seu respeito, né? Lá no final do seu desiderato, quando ele está indo para o horto para ser preso, ele faz diversas preces. Numa delas, ele atesta essa questão de filho unigênito, que faz uma confusão danada na cabeça das pessoas com o institucionalismo religioso, né? Por quê? Se você for no dicionário, unigênito é único, filho único. Mas ele não pode ser filho único. Nós somos o quê? Nós somos também filhos de Deus igualzinho a ele. Qual é a grande diferença que tem entre nós? Como vimos, é a sua elevação moral e intelectual que nós não temos nem como entender. Tá? Essa é a diferença que temos para Jesus. Mas ele foi criado simples e ignorante, chegou a anjo, passando pelo tamiz da infância, até a juventude, até chegar a anjo. Mesmo caminho que nós estamos fazendo. Mesmo caminho que faz Dr. Bezerra, que já chegou onde está, Francisco de Assis e outros tantos. Nós estamos fazendo o mesmo caminho. Tá? Isso é uma das coisas mais claras e mais justas nas leis de Deus, nosso Pai. Todos nós, questão 803 do Livro dos Espíritos, todos nós entendemos a igualdade. Porque nós somos iguais perante a lei, somos. Mas eu sou igual ao Dr. Bezerra? Não, ele está bem na minha frente. Dr. Bezerra é igual a Jesus? Não, Jesus está na frente. Então, como é que a gente vai ser igual? Quando chegarmos naquele patamar de anjo. Né? E ainda assim, seremos iguais em moralidade. Que o codificador pergunta no Livro dos Espíritos, se há um termo no progresso. Ele diz, moralmente sim, mas intelectualmente não. Já imaginaram o que é que Jesus estuda? Não dá nem para pensar. Entendeu? Então, a intelectualidade é infinita. A moralidade não. Chega uma hora que você chega a um estágio moral que não degenera mais. E é daqueles que eu citei, quer ver, Gandhi. Está longe de ser anjo. Mas olha o padrão moral desse espírito. Tá? Gandhi, ele conseguiu desligar a Índia, né, que era colônia inglesa, sem usar um palavrão, um canivete sequer. Só na resistência moral e na paciência. Tá? Tem um fato muito bonito, né, para comprovar, muito bonito não, muito marcante, né, para comprovar essa sua elevação, quando num dos atentados que ele sofreu vários, né, o último executaram ele está indo ferido, né, parece que sendo levado num carrinho, parece um carrinho de mão, aí vem uma repórter, provavelmente europeia ou americana, e quase enfia o microfone na boca dele, Mahatma, o senhor o perdoa? O cara que o atentou, ele exangue, não preciso, minha filha, eu não me sinto ofendido. Percebe? O nível em que ele se encontra esteve conosco recentemente, né? Chico, tá? Quantos de nós aqui não foi lá em Uberaba apertar a mão de Chico? Alguns até beijaram. Eu senti vontade, mas não beijei não, porque é uma questão biológica. Vai dar trabalho aos espíritos, né? A quantidade de gente que beijou ali deve estar um pouquinho contaminado. Então eu apenas apertei, dei-lhe um sorriso, ele também me devolveu, tá? E desses todos que estiveram conosco, desses grandes, nós espíritas tínhamos essa mania que enchia a paciência do Chico, mas nos dá uma honra muito grande ter a oportunidade de ter visto Chiquinho. Por que nós estamos falando isso? Porque o nosso tema hoje está no Sermão do Monte. O que a nossa irmã leu ali, ele está no capítulo 6. Não, ele está no Sermão do Monte, não. Ele está no Evangelho de Lucas, né? Está no Evangelho de Lucas. Mas ele trata da questão da gente entender essa nossa elevação moral. Ele está no capítulo 13, né? E o capítulo 13, ele tem como título, é o capítulo da caridade, de fazer a caridade sem ostentação, né?
que não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Isso é Sermão do Monte. Isso está no Sermão do Monte, tá? E esse Sermão do Monte é muito oportuno a gente fazer uma pequena passagem por ele, porque é o momento, tá, que as grandes almas, entre elas Dr. Bezerra de Menezes, nos recomenda esse Sermão do Monte. Por quê? O Sermão do Monte, alguns autores, entre eles o próprio Bezerra e outros tantos, ele informa-nos que ele é o extrato moral de um anjo. Jesus não é o nosso mestre, modelo e guia, é um extrato moral de Jesus. Quando você lê, e não é difícil, gente, parece até autoajuda, mas você tem que sair do autoajuda e passar, tá? Por quê? Nosso mestre, ele nunca falou para homem e para mulher, para homens e mulheres, ele sempre falou para a alma, encarnada ou desencarnada. E se não nos vermos como espíritos, nós não conseguimos entender Jesus. Tanto que o Sermão do Monte, vamos dizer assim, o frontispício do Sermão do Monte, a folha de rosto, são as bem-aventuranças. Você não consegue entender aquilo ali se você não se vê como espírito. É tão sério isso, que o professor Eurípides Bassanufo, alma de altíssima envergadura, né? Nasceu em Sacramento, 60 quilômetros de Uberaba, tinha por propósito, entre tantos outros, né? Eclodir ali naquela região o preconceito religioso, etc., criar um raio de luz ali, né? Uma circunferência de luz para que o Chico descesse ali no centro do Brasil e dali espalhasse para o planeta todo a doutrina. Que não foi a França que fez isso, foi Uberaba, né? É o nosso querido Chico e o grande benfeitor Emmanuel, sob a direção de Jesus e de tantas outras almas queridas, né, fizeram esse trabalho. Hoje o livro espírita mais lido é o Livro dos Espíritos, naturalmente. O segundo é Nosso Lar. Então, milhões de exemplares sendo lido, estudado, sendo treinado no planeta todo, tá? Então, eu costumo dizer o seguinte, Chico e Emmanuel estão para o Espiritismo, assim como Paulo de Tarso está para o Evangelho. Paulo não desbravou a gentilidade, tudo que estava fora dos judeus, ele não fez esse trabalho, rodou aquela região toda, depois quando estava preso em Roma, pediu permissão, atravessou o Mediterrâneo, subiu a Europa toda, foi até a Alemanha, e ele fazia isso a pé, gente. Várias vezes ele usava meio de transporte. Claro que o Mediterrâneo ele usava navio, e voltava por outro caminho pregando o Evangelho. É isso que nós precisamos perceber, o quanto Jesus investe para difundir no planeta o seu Evangelho. E ainda o nosso amigo Dr. Bezerra, né, o amorável Bezerra de Menezes. Dr. Bezerra nos diz o seguinte: a institucionalização religiosa engessou de tal maneira o Evangelho que tirou-nos a oportunidade de entender e, naturalmente, vivenciar. Porque só agora, no Espiritismo, nós estamos começando a entender o Evangelho. Porque antes, né, e não tem ninguém que chegou ao Espiritismo que não está há muitos séculos no cristianismo. Mas há quantos séculos nós carregamos aquele livrão debaixo do braço, que é sagrado, e é mesmo. Os textos ali são sagrados. Mas usado institucionalmente. Você jura em cima da Bíblia que você não faz isso, não sei o quê, quando na verdade você vai estudar isso aqui, e não precisa jurar nada, é consciencial. Tá? A questão 621 do Livro do Espírito, Kardec pergunta: onde está escrita a lei de Deus? E essa acaba com todas as nossas dúvidas em relação a essa questão de céu e inferno, e o evangelista Lucas registrou ali que ela leu: o reino do céu não vem com aparência exterior, ele vem de dentro para fora. Ele é sinceridade, é verdade, é absolutamente real e verdadeiro. Tá? Então, isso fez com que, tá, essa chegada do entendimento, da interpretação mais apropriada do Evangelho de Jesus, rasgou as procurações de quem tinha para nos mandar para o céu e para o inferno. E eu passei a ver com toda a clareza agora que quem me leva para o céu e para o inferno são minhas pernas. Ou seja, as pernas morais. Isso é uma forma como eu encarar a vida como espírito. Essa é outra questão grave, né? Se não nos vermos como espírito, continuamos vivendo como homem e mulheres, e não somos homem e mulheres. Nós estamos homem e mulheres, tanto é que reencarnamos como homem e como mulheres. E no mundo dos espíritos não temos nem região, não temos sexo no mundo dos espíritos. Tá? O espírito é assexuado.
Tá? O sexo está na organização biológica para a perpetuidade da espécie. É só isso? Não. Tem também o prazer e tudo mais, etc. Está tudo previsto, tudo normal isso aí. Não tem nada de errado nisso aí. Acontece que, como ele é para a perpetuidade da espécie, só quando você está encarnado. Tá? E desencarnado, nós continuamos a produzir com essa região, que é a região genésica, que é um chakra da criatividade. Continuamos a criar. Tanto é que aqueles espíritos que sublimaram isso, que se tornaram eunuco, como falou Jesus, eles são os maiores criadores do universo. Porque eles transformam toda essa energia em energia de criação. Tudo dentro das leis de Deus, tudo ciência. Nada é historinha ou então institucionalismo religioso. Tudo aquilo que nós podemos ler, entender e acessar e debatermos para que a gente possa chegar. Então, essa questão então da esmola, olha só, a nossa irmã já leu o nosso texto âncora, e a gente vai comentar, mas como eu falei, quero dar uma passadinha no Sermão do Monte sobre isso aí, e aí a gente vai ver o seguinte, o que abre esse capítulo é o Sermão do Monte, é onde está Mateus 6, capítulo 6, de 1 a 4, o Sermão do Monte é Mateus 5, 6 e 7, ele está em outros evangelhos, sim, mas por ser Mateus aquele mais sinótico, aquele que estava junto de Jesus, ele está mais completo no Evangelho de Mateus. Por isso, ó, pega seu Novo Testamento lá e lê Mateus 5, 6, 7, você vai ver que é a coisa mais fácil do mundo, viu? E é extremamente importante, e você vai ver que nenhum de nós consegue fazer aquilo ali ainda, mas nós já fazemos muito daquilo, mas ainda não naquele nível, porque qual de nós, ó, tende cuidado em não praticar as obras diante dos homens, para serem vistos, pois do contrário não recebereis recompensa de vosso Pai que está no céu. Assim, quando derdes esmola, não trombeteis, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando deres esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que deu a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará em segredo. A mesma coisa, né? Jesus fala sobre a prece, lembra? Quando você tiver que orar, não precisa ir para as esquinas, né? Trombetear, rezar, então gritar, nada disso não. Entra no seu quarto. Aí vai uma análise. Que quarto? Então eu só devo orar no quarto? Não. Entra na sua consciência. O lugar não importa. Vá para dentro de você e ora em secreto, que o Pai, que em secreto te vê, em secreto te atende. Aí é o ponto que nós queríamos chegar. Se não entendermos essas coisas como ela é, consciencial, nós vamos continuar fazendo o bem, tudo bem, vamos receber por isso, mas poderemos fazer de maneira que o crédito é maior. Não estou falando de escambo, isso não tem na lei de Deus, não é uma troca, tá? São patamares psíquicos que nós vamos atingindo, que nos leva a isso, que levou Bezerra a ser aquele ser bondoso, levou Francisco de Assis e outros tantos. É o patamar psíquico que eles foram levando dentro da moralidade, né? Então, se não vejamos, se a lei de Deus está escrita na consciência, nós também já sabemos que Deus não tem um tribunal para nos julgar. Vai dizer, mas o Gregório lá fazia um tribunal. Não, lá no umbral, lá em cima na colônia, se a gente chegar na colônia, tem sim. A gente vai, se necessário, tem psicólogo, tem psiquiatra, tem médico, tem tudo lá, né? Inácio Ferreira está lá no Hospital Maria de Nazaré tratando os espíritas que chegam com problema lá no mundo dos espíritos. Então, um psiquiatra lá, já tem vários livros dele mostrando, contando essa história aí. Então, mas lá em cima, o que é que nos acusa? Ou nos absorve? A nossa consciência. Então, por isso, gente, comecemos a entender esse ponto-chave aí, tá? Então, quando eu dou alguma coisa no nível em que me encontra, eu ainda gosto muito do muito obrigado, de um sorriso. Mas Francisco de Assis não pensa nada disso, Teresa de Calcutá nada disso. Percebe? Porque nós ainda não chegamos, não está errado, tá? Eu gostar do parabéns, eu gostar do abraço, muito obrigado.
não sei se vocês, quem aqui trabalha na obra social, quantas vezes a gente socorre alguém, a pessoa fica extremamente grata. Aí a gente faz um atendimento fraterno, gente, isso às vezes até nos surpreende. Aí você está no shopping ou na praia, não sei o que, a pessoa vem te abraça, pô, mas você não sabe quanto o senhor me ajudou, eu nem me lembro. Isso foi há 15, 20 anos atrás, você nem lembra mais, mas foi útil. Entendeu? Aí, isso é bom? Nos dá uma certa satisfação, e sempre será. Óbvio que quando a gente agradece o doutor Bezerra, agradece Francisco de Assis, eles também recebem isso. Mas o que eu quero que a gente perceba é a diferença da forma de perceber isso. Entendeu? Não está errado em gostar, em querer. O que está errado é a gente desejar isso, ou então fazer com o outro. Que é exatamente o que ela leu ali, né? Mas sobre o Sermão do Monte, gente, olha só. Jesus, o Sermão do Monte, então, é Mateus 5, 6, 7, mas no capítulo 4, ele nos dá uma aula sobre a obsessão. Por quê? Porque Jesus, tudo aquilo que ele falou, ele exemplificou. A quase totalidade ele exemplificou a partir do momento que ele saiu da Santa Ceia, nos promete o Consolador e caminha para o horto. Dali para lá, ele exemplificou, porque ele ainda não tinha exemplificado tudo que ele falou. Certo? Então, mas a questão da obsessão tem várias, mas essa aí é fantástica. Ela não está tão muito clara, a gente precisa entender. No capítulo 4 de Mateus, você vai encontrar que ele passou 40 dias e 40 noites jejuando no deserto. Uma coisa para a gente pensar, existe alguém que sobrevive 40 dias, 40 noites sem comer, sem beber? Então, você já vê que essa excepcionalidade vai além daquilo que nós podemos entender, porque não dá para a gente entender um anjo. Tá? Então, veja bem, e quando chega no 40º dia, no 40 dia, ele sente fome. E aí aparece para ele um espírito inferior, que a gente chamaria de obsessor, que alguns chamam de demônio, disso ou daquilo, e fala para ele, mas tu não é o filho de Deus? Transforma essas pedras aí em pão e come. Aí Jesus olha para ele, mas não só de pão, também está escrito, não só de pão viverá o homem, e nem só de palavra, mas daquilo que sai do coração. E ele não satisfeito, né? O Espírito leva ele lá no templo, né? No grande templo de Salomão, e coloca ele no pináculo, no ponto mais alto e fala, então, joga-te daqui lá embaixo, tu não é o filho de Deus? Tá? Ele falou, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E ele insiste. Aí leva-o numa montanha gigantesca, coloca lá no topo, de lá ele vê vários reinos, né? Vê quase que o mundo todo, e fala, está vendo tudo isso aí? Se você me adorar, eu te dou tudo isso aí. A Jesus. Mas também está escrito, só a Deus adoraremos. E vá daqui, Satanás. Não adianta você tentar comigo. Tá? Aqui não tem chance nenhuma. Tá? E, claro, o Espírito vai embora. E ele começa, então, né, o seu grande desiderato a partir desse momento. Ele começa a pregar ali, prega aqui, se torna imensamente conhecido. E dentro desse grande conhecimento, como tudo que ele fazia, certamente tudo que ele faz está dentro de um planejamento, ele tinha mesmo por propósito isso. Trazer as pessoas até ele para que ele pudesse passar o seu evangelho. Tá? Tanto é que ele preparou 12 e saiu pregando e preparou outros tantos. E deixou com esses 12 a responsabilidade que vem passando. E está onde hoje, gente? Lembra do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, Trabalhadores da Última Hora? Está conosco. Ah, mas que pretensão é essa? Não é pretensão. Qual a religião que existe no planeta, ou o que você quiser, filosofia ou qualquer uma dessas ordens, que consegue explicar o Evangelho de Jesus e todos os fenômenos que conhecemos da mediunidade? Está claro que isso é o Consolador prometido por Jesus. Lembra? João 14, versículo 26. E o Consolador que meu Pai enviará vai ensinar tudo que eu não posso agora e fazê-los lembrar o que vos tenho dito. Aí entra uma questão de um débitozinho que nós espíritas temos. Nós não temos muita facilidade de ir para o Evangelho. Ah, mas nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, tá bom. Mas você se lembra o que o codificador fala lá na introdução? Nós pegamos o Evangelho de Jesus e dividimos em 5 partes, tá? Pegamos a história do homem, os milagres que ele fez, as predições que ele fez, as palavras que a igreja tomou para criar os seus dogmas e o ensino moral. Nós pegamos só esse, que quanto a esse não há controvérsia. Todas as religiões, filosofias e ideias para convergir. Não tem como, é moral, não tem como você divergir.
As outras 4, muito pelo contrário, são as que mais causam celeuma. Ah, mas você tem que casar, você não pode receber isso se você não for casado, você não pode dar passe se não for... Tudo institucionalismo religioso. Não tem nada disso no Evangelho. Não tem nada disso no Evangelho. É sempre isso aqui. É consciencial. Faça com amor. Tá? E faça rápido, logo. Doutor Bezerra de novo. A fome, o necessitado, o infeliz, o que está chorando, tem urgência. Não burocratia, não, você tem que marcar, tem que fazer. Cara, isso parece INSS. Não, vem cá que eu socorro agora. O que a irmã falou? Senta aí. Se você não resolveu aqui durante a palestra, senta aí, fica quietinho que um de nós vai te atender. Não é que nós sejamos aquilo, mas pelo fato de estarmos estudando e também estarmos intuídos, e você também tem um anjo da guarda, a gente se une, podemos conversar e mudar a estrutura daquilo que você chama de problema e transformá-lo numa oportunidade de crescimento. Aí está um dado prático do espiritismo, do centro espírita. Qual a religião que pode me explicar por que eu sofro? O Assanufo não entendeu as bem-aventuranças. Por que ele não entendeu? Porque ele era extremamente católico, era um garoto, jovenzinho, né? E aí a igreja, o padre amicíssimo dele, tinha criado uma ordem, deu para ele uma Bíblia. Olha, gente, isso mais ou menos em 1900. Era proibido a quem não fosse da igreja ou autorizado ler a Bíblia. Que Bezerra fala. Olha o que fizeram do Evangelho. E quando liam em latim, ou então de costa, mesmo em latim. Como é que eu ia entender se eu não conheço latim? Entendeu? Então não foi o objetivo nosso. Não malhe a igreja, éramos nós que estávamos lá. Não era o objetivo esclarecer como o Consolador prometido por Jesus faz. Esclarecer. Não proíbe, não permite, não nega, não afirma, não. Esclarece. Para que você mesmo possa pegar as rédeas do seu destino na sua mão e seguir. E parar de reclamar e botar a culpa ali, botar a culpa. Não, chega de sofismas e vamos em frente. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, do Espírito e Verdade. Porque Deus quer que modeleis a vossa maleável argila para que torneis artífice do vosso destino. Não é a casa espírita, não é o padre, não é o pastor, não é ninguém. É qualquer um que possa me ajudar a me esclarecer, para que eu possa tomar as rédeas do meu destino na minha mão. Então o Senhor Jesus, nessas pregações muito conhecidas, ele estava numa região e em torno dele tinha gente de toda aquela região. Vinham buscar cura, buscar isso, e ele aproveitava. Então ele aproveitou, né, fez o primeiro grande marco da sua estada, o tal do Sermão do Monte. Então ele sobe numa elevação terrena, onde ele estava não tinha montanha, coisa nenhuma. Subiu na montanha, não tinha montanha nenhuma ali. Ele subiu numa elevação do terreno, sentou. Nos filmes a gente costuma ver isso. Os apóstolos sentaram em torno, e aí ele começa, manda as 8 bem-aventuranças e começa a mandar essas pérolas, como essa que eu acabei de ler, que é o título âncora aqui. Gente, isso teve uma importância tão grande naquele tempo, que chocou todo mundo ali. Tá? E aí dentro você vai encontrar mais um trechinho, né, que Kardec tirou, para construir o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí ele fala, gente, não pensa que eu vim destruir a lei. Não vim destruir a lei. Eu vim dar entendimento. Eu vim explicar a lei para vocês. A que lei ele se referia? A lei, tá, que tinha, daquela época ali, cerca de 1.300 anos, né? Foi Moisés quem trouxe, e os apóstolos, os profetas, os profetas e os sacerdotes, até aquele momento ali, que era aquela lei rígida, né? Dente por dente, olho por olho, etc, aquelas coisas todas. Tem que pagar 10%, tem que fazer isso, fazer aquilo. Por quê? Éramos almas, é só você imaginar, quem éramos nós há 3.300 anos? Éramos almas que não tínhamos condições de entender diferente. Motivo pelo qual muitas vezes Jesus usava uma linguagem máscula, muito firme, muito rígida. Por quê? Porque nós já vimos acostumado um Deus que punia, você lembra? Vai lá no Velho Testamento, Deus punia, dava prêmio, etc. E não é nada disso, né? Mas aquilo é o nível de almas que estavam na Terra. Por isso que quando nós começamos a estudar o Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo, aí podemos ir mais fundo no Novo Testamento todo e temos recursos para ir lá na Gênesis e conhecer tudo. Aí quando chegar lá na Gênesis, você vai encontrar Moisés, que tem umas coisas lá que não tem, o bom senso não te permite aceitar aquilo. Tá? Mas como é que pode? O mundo foi criado em 6 dias e descansou no 7º. Meu Deus, não descansa, não é uma referência a Deus. Depois, é possível, né? Aí o Kardec nos explica, é possível
que esses 6 dias são 6 eras de bilhões de anos, de milhões de anos. Foi assim que a Terra foi formada. O homem, aliás, o homem não, o ser vivo na Terra é recente. O homem é muito recente, né? O homem mais antigo que se encontrou na Terra até hoje tem 400 mil anos, gente. Foi outro dia. Então, nós estamos na Terra há muito tempo, mas a Terra está aqui há 4 bilhões e 540 anos, segundo diz a ciência. Então, Jesus, então, quando ele chega lá no horto, quando ele ora e fala: Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha com o Senhor antes que esse mundo existisse. Ele está dizendo o quê? Antes do planeta existir, eu já era anjo. Olha quantos séculos esse Espírito cuida de nós. Primeiro ele preparou a morada, né? Aí depois começou a receber, e nós nem chegamos na fase primitiva, que a maioria de nós já chegou depois, né? Já chegamos no planeta de provas e expiações, tá? É muito raro alguém primitivo encarnado na Terra. Você pode até encontrar lá num cantão da África, talvez ali no pé da Serra do Navio, onde tem tribos que não conhecem o homem, mas se você olhar, você vai ver que não são primitivos, tá? Já viram a tribo que tem ali? Aí quando você olha, tem lá uma tenda enorme feita de sapê, tem plantação de aipim em volta lá, então os caras já têm tecnologia rudimentar, mas tem. Então não são primitivões. O primitivão mesmo não nasce num planeta como esse, nasce num planeta mais anterior a esse, tá? Então, meus amigos, quando Jesus coloca então esse Sermão do Monte, as 10 bem-aventuranças, entre eles, né, ele colocou isso aí da questão da esmola, quando você der. E aí, o que o codificador nos aproveita aqui para nós nessa questão? Ele fala então, quando você for convidar alguém para uma festa, muito comum entre nós, tá? Olha só, ele não está ditando regra para a gente, ele está ensinando moralidade para que nós possamos transportar para a nossa maneira de viver. Ele não está dizendo que você não tem que convidar o nobre, se você tem condições, o político, o milionário, o intelectual, não é isso que ele está querendo dizer. Ele está querendo dizer o seguinte: o que realmente pesa em termos de você estar servindo, em vez de você convidar esses que você está esperando que ele também te convida, ou que ele te faça um favor, alguma coisa, tá? Convida aquele que você sabe que não vai te dar nada. A gente conhece isso, gente. Aí você vai ver, por exemplo, Teresa de Calcutá. Vamos voltar lá na Teresa. O que ela fazia? O tempo todo, gente, socorria os mais necessitados na Índia. E ela ganha, então, daqui a pouco, o Prêmio Nobel da Paz. Eu não sei quanto era, mas acho que é $1 milhão, um dinheirão lá, entendeu? Ela não comprou uma bala para ela. Ela aplicou todo esse dinheiro na multiplicação do seu órgão de socorro no planeta todo. Quem já viu os filmes dela, tem um lance no filme lá que eu fico extasiado, né? Ela foi convidada na ONU, né, para receber o prêmio, não me lembro bem, uma mesa oval, aquela mesa gigantesca, linda, cercada, todo mundo sentado ali com uma garrafa de água Perrier e uma taça, parecia que era de cristal. Aí ela toca assim no tradutor e fala: quanto custa uma água dessa? Aí o cara falou lá, 3 euros. Ela, meu Deus, eu alimentava 2 famílias com isso. Aí, quando fala, elogia, tá ela lá toda simples, com aquela sua roupazinha barata, ela só tinha 2 roupas, uma lavando e outra no corpo. De tarde ela botava limpa, lavava outra, só tinha 2 roupas. Se desse mais, igual Dulce, ela doava para o pobre. Tá? E aí, na hora que passaram o microfone para ela: gente, para que vocês me trouxeram aqui? Gastaram um dinheirão de passagem, de hotel, de não sei lá mais o que, tudo isso, esse luxo todo. Com isso aqui a gente podia ajudar um monte de pobre. A gente poderia ter conversado de lá. Deu-lhe um sabão em todo mundo. Por quê? Porque ela não está nem aí para ostentação. Nem aí. E ela não é desse planeta. Então ela está aqui numa missão. Ela, gente, eu estou perdendo tempo. Tem tanta gente necessitada me esperando. Tem as minhas filhas que eu treino, meus filhos que eu treino para fazer. Para que vocês me chamam para aqui para fazer homenagem? Eu não preciso de homenagem nenhuma. Homenagem a Jesus. Então, gente, olha bem a diferença, tá? Jesus não está ditando regrinha para não, você não pode, não é isso. Isso é institucionalismo religioso. Ele está nos dizendo, tudo bem, quando você fizer alguma coisa, pense nisso. Quando você sentar lá para comer aquele seu bacalhau, aquela lagosta, todo direito você tem
Principalmente se o seu dinheiro foi ganho legitimamente, você pagou um imposto de renda sobre ele, totalmente legítimo, você tem todo direito de fazer o que você quiser. Comprar um carro de não sei quantos milhões, um bar, tudo. Você tem todo direito de fazer isso. Tá? É para isso que existe a lei de trabalho e a lei de progresso. Se você chegou a esse ponto, não tem nada de errado. Mas lembre-se, tá? Que você não é homem nem mulher, você está homem e mulher, você é espírito. E quando chegar o momento de devolver, uma das mais belas alegorias que está lá na Gênesis, do pó vieste e do pó retornará. Né? Quando chegar a vez de devolver o corpo ao pó, lembre-se que você é espírito, e se você não construiu recursos dessa natureza, fazendo consentimento ao outro, a consciência vai nos cobrar. Por quê? Está no Evangelho com todas as letras, N coisas, entre elas a parábola dos talentos. Estão lembrados? O que é o talento? Qualquer coisa que você recebeu. E qual o talento mais importante que nós temos do que o corpo? Nenhum. O mais importante é o corpo. E não é nosso. Vamos devolvê-lo no final. E as outras coisas? A sua intelectualidade é sua. Tá? Mas o esforço que você empreendeu para adquirir e a sua intelectualidade de hoje, você não adquiriu nessa reencarnação. Você só acrescentou uma beiradinha. A gente já está reencarnando um monte de tempo. A gente vai acrescentando, muita coisa está obliterada na nossa mente. Muitos de nós temos muito mais conhecimento do que nós apresentamos agora, que está obliterado, que nós precisamos de aprender outras coisas, porque a alma nunca retrograda e nunca perde nada do que ela construiu. Seria injusto. A lei de justiça, de amor e caridade não permite isso. Mas estão lembrados, vocês que estudam, lá no Livro dos Espíritos, no momento da morte, né, momento que antecede a morte, roda na nossa mente como que, eu gosto de um CD que todo mundo conhece, um CDzão gigante que passa a nossa vida do berço até aquele momento. Aí é que entra a questão de você sobe para a colônia ou fica no umbral. Que a sua consciência, a minha consciência, vai me dizer, não. Mesmo tudo que eu fiz, eu peço perdão, estou em condições e gostaria sim de continuar. Ou então eu me revolto, eu me envergonho, me entristeço. Passei a vida toda enganando, mentindo, etc. Não ajudei, deixei de socorrer, ainda fiz maldade. Isso tudo vai passar na nossa frente igual um fio. Então, claro, aí que entra, tá? O objetivo das parábolas. Observe que todas as parábolas elas encerram um período. O Senhor deu os 2 talentos, depois veio cobrar. Ele fez isso, depois retornou, etc. É o quê? É o berço ao túmulo. Então, toda vez que encerrarmos a reencarnação, nós vamos passar por esse processo. Por quê? Como é que foi a reencarnação? Tá? Como é que nós chegamos à reencarnação? Na reencarnação anterior, é o fato mais importante, assim como para a próxima, o mais importante é essa. Nós construímos, fomos, não sei se para o umbral ou para a colônia, eu tenho para mim que eu dei uma passadinha no umbral. Fomos resgatados, fomos preparados, assumimos um monte de compromisso, interferimos no nosso plano reencarnatório e descemos para a Terra. Chegando aqui na Terra, tudo que nós trouxemos foram empréstimos. E ainda mais, aí entra Jesus. Gente, pode ficar tranquilo, eu estou aí, pode vir que eu ajudo. Mas como é que ele ajuda? Através da intuição. E através da intuição ele faz o quê? Nos empurra para o estudo, nos empurra para a reunião de orientação, a reunião de tratamento, o estudo, etc. Tá? E é dessa forma que nós vamos, vamos dizer assim, cumprir aqueles itens que nós combinamos no nosso plano reencarnatório. Por isso não adianta chorar, tá? Porque não tem nada ali que não esteja no planejamento ou fruto do nosso livre-arbítrio, que é responsabilidade nossa. Tá? Por isso, a justiça da reencarnação é muito grande. E aí, gente, desenvolvendo o comentário do Kardec, né, como está lá na lei, ele fala assim, ó, essas palavras absurdas, né, que Jesus coloca dessa forma, né, não convido os ricos, não, só convido os pobres, olha só, ele fala, essas palavras absurdas, se tomadas ao pé da letra, são sublimes se lhe buscarmos o espírito. Então, se tomarmos ao pé da letra, ele é assustadora, mas se torna sublime se procurarmos o espírito. Entendermos como Jesus falou, não fique com a palavra que mata, mas com o espírito que vivifica, né? E aí ele continua, não é possível que Jesus haja pretendido que, em vez de seus amigos, alguém reúna à sua mesa os mendigos da rua. Sua linguagem era quase sempre figurada e, para homens incapazes de apanhar os delicados matizes do pensamento, precisava servir-se de imagens fortes que produzissem o efeito de um colorido vivo. Olha como é que o codificador
ele apanha aqui a essência da coisa. Então, não dá para a gente ficar dando carteirada o Evangelho. Não, está na Bíblia, está não sei o quê. Porque esse é o recurso, que aliás é a minha palestra de amanhã, os falsos profetas, né? Por quê? Eles preferem ficar no Velho Testamento, já viu? Porque no Velho Testamento você tem tudo isso. No Velho Testamento você vai queimar no mármore do inferno, não sei o que lá mais, um monte de coisas absurdas, né? Que nós até precisamos. Não tinha outra coisa que nos assustasse. A única coisa que poderia nos assustar, que ainda assusta hoje, é a morte. Só que a morte, para muitos, era apenas um fim. Mas aí não. Se você fizer o mal, você vai para o inferno, vai queimar no fogo. Se você fizer o bem, você vai para o céu. Não é muito diferente do que eu entender que não é assim? Se você pagar 10%, você vai para o céu. Se você comprar indulgência, você vai para o céu. Era muito mais fácil, né? Comprar do que fazer aquilo que nós temos dificuldade, que é nos educarmos segundo os recursos das leis naturais. Isso é muito mais difícil, né? Aí, continuando, Kardec. O âmago do seu pensamento se revela nessa proposição: e sereis ditoso por não terem eles meios de vô-lo retribuir. Aí está a parte mais importante. Então, se eu convidei alguém, que seja qual for, eu não preciso fazer isso esperando retornar, esperando que eu receba alguma coisa em troca. Não tem nada de errado. Olha, gente, é só uma questão de lógica, né? Nós não estamos na sociedade, né? Na Terra você tem uma pirâmide, né? Você tem uma base enorme e um ápice pequeno. Nós não estamos estratificados. Então, se você está aqui no ápice da pirâmide, você vive aonde? Com quem? Quem são seus pares? No ápice da pirâmide. Então, é óbvio que nos seus eventos você vai convidar isso. Mas nada te impede de também você baixar aqui e ajudar. Aí é que entra a questão do âmago da questão. Tá? Então, tudo bem. Tá? Mas parte, eu não preciso que me imponham 10%. Eu já sei que, e tudo que é só você imaginar o seguinte: eu que sou pobre, um cara que ganha 100 mil reais por mês, e tem muita gente que ganha 100 mil reais por mês, cara, eu fico, como é que ele gasta isso tudo? Porque eu tenho que me apertar com a minha merreca aqui. Então, veja bem, o cara que ganha 100 mil reais por mês, ele não pode pegar 10 mil e fazer caridade? Precisava a lei dizer para ele: não, você tem que dar 10% para se salvar? Mas como você não tinha condições de entender que a lei da fraternidade é essa grande alavanca que te faz se ligar a todos no planeta Terra? Aí quando você vê, peraí, planeta Terra, só o sistema solar tem um monte de planetas, todos habitados. A Via Láctea, já viram, gente? É um treco imenso. E é pequena diante de Andrômeda, que está do lado, muito maior. Quantas almas tem no universo? Todas elas, minhas irmãs. A fraternidade, ver o outro como irmão, Barçanufo, é a qualidade básica para que possamos passar no Enem para o planeta de regeneração. Precisamos aproveitar essa oportunidade, tá? Porque é lá que nós vamos sublimar os 5 sentidos. De novo, lá na escala espírita, né? Você vai ver que aqueles que deixaram de estar ligados à matéria passa da terceira ordem para a segunda ordem. É meu sonho de consumo. Porque anjo está muito longe, não consigo nem perceber o que é, mas um Vicente de Paulo, uma Teresa de Calcutá, um Chico, eu já sinto vontade de ser bom igual a eles, mas eu não consigo. Mas isso eu já quero. Então, olha, o que nós estamos fazendo hoje, lembra? Como é que Kardec descreve o verdadeiro espírita? É Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que ele emprega para domar as suas más inclinações. Gente, a melhora moral dá para a gente perceber, né? Vocês saíram de casa quarta-feira, todo mundo provavelmente cansado, indo do trabalho, etc., para ouvir o Raimundo falar. Se ainda fosse o Divaldo, pelo menos, né? Mas a transformação moral, a gente não consegue, o esforço que você emprega para domar as suas más inclinações, eu não consigo ver. Só como espírito, o espírito vê. E é exatamente isso que vai plasmar a minha próxima morada e a minha próxima reencarnação. Então, ó, o verdadeiro espírita não é aquele cara top, não é o Vicente de Paulo, não. O Vicente de Paulo já passou, está lá na frente. É o verdadeiro cristão. O verdadeiro espírita é aquele que se emprega
tá? Das atividades. Mesmo tendo trabalho, tendo família, tendo isso, aquilo, etc, etc, ele arranja um tempo, como está lá na parábola do semeador, ele não deixa que o matagal o abafa, que o monte de eventos o abafa, e procura a casa. Ah, mas é importante, é importantíssimo. A religião é muito importante. É. Por quê? Porque ela nos, embora a gente possa, eu posso viver sem a religião? Eu posso doar tudo isso aí, conhecer tudo isso, é bom sem religião. Mas acontece que na religião eu consigo estar num filtro, tá? Que tem, no filtrado tem as minhas características, percebe? Nós estamos aqui no Espiritismo por quê? Porque temos essa característica, esse entendimento, esse desejo de melhora, esse desejo de entender Jesus, de ver a vida no mundo espiritual, de nos tornar melhores. Então isso nos trouxe o Espiritismo. Isso é o quê? Um filtro, que aqui nós somos aqui, um filtrado. Qual de nós aqui está mais adiantado? Eu não sei e não tem a menor importância. Eu sei que nós estamos numa faixa, mas é provável que a gente esteja um degrau antes, um degrau depois, mas bem próximo um do outro em termos de moralidade, etc. Intelectualidade nessa encarnação pode ser muito diferente, né? Que vai depender de como a gente viveu. Mas na vida passada eu não sei qual de nós é o mais intelectual. Tá? Então, essa doutrina, ela nos traz uma coisa tão grande, que é essa questão justa de nos vermos realmente como irmãos. Tá? E nós precisamos dessa qualidade, porque se eu continuar discriminando por cor, por raça, por opção sexual, isso, etc, 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 eu vou ser reprovado. E eu preciso tanto, cara, ir para esse tal de planeta de regeneração, porque ele é bem melhor. Estão sabendo, né? As obras do Filomeno mostrando aí, que está havendo uma seleção e aqueles que não estão conseguindo acompanhar o processo estão sendo degradados. E está vindo uma quantidade enorme de gente, de planetas elevados, né? De Alcine, até o nome, para nos ajudar. Então, é bom a gente ficar nesse planeta que está melhorando. Eu, pelo menos, quero ficar aqui. Tá? Porque eu não tenho certeza que eu não construí nada para ir para um planeta muito melhor, mas para ficar aqui dá. Mas para isso, o que é reforma íntima? Vocês já pensaram nisso? O espírita tem, reforma íntima, gente, é se educar moralmente. Quer ver? Tem muitos de vocês aqui que devem já morar aqui há algum tempo. Eu já moro há 30 anos aqui na Vila. Vocês se lembram que antes da obra, aqui na Bandeirante, a Bandeirante, o acostamento era todo esburacado, a própria Bandeirante esburacada. Quando chovia, na margem era lama, ou então poeira quando tinha sol. Então, é normal o cara que não se vê como espírito, ainda tem o hábito de se alimentar no carro, joga a latinha, joga o saco que comprou o lanche pela janela, não é isso? Quando você faz isso, o que você está dizendo para o cosmo? E registrando a sua consciência. Eu sou mal educado. Então eu não posso nascer num planeta que não é assim. Ou habitar nesse planeta uma região que não é assim. Eu não vou ser aceito. Até porque isso dá punição em outros países, em outros planetas. Então, percebe o que é isso que o Jesus quer dizer, que o codificador mostra para a gente com toda clareza aqui? É essa condição da nossa alma que não quer mais ser mal educado, não quer mais fazer queimada, não quer mais atingir os animais, não quer mais poluir a água. Tá? Desculpa se cair tem aquelas pessoas que vão lá no fundo do quintal, em qualquer lugar, e juntam as folhas, a madeira e taca fogo. Já percebeu, gente? Vocês já viram que existe um encontro mundial com uma certa frequência? O protocolo de Kyoto, e vem vindo, brigando para reduzir o CO2, o dióxido de carbono na natureza. Para que você vai fazer fogo sem necessidade, cara? Para comprometer o planeta? É só você abrir um buraquinho, jogar as folhas ali, cobrir com terra, que ela se incorpora no solo e melhora o solo. Tá? Então, percebe? Essas coisas... Isso é bom. Vocês já viram que as criancinhas com 8, 9, 10 anos, a escola prepara, já estão com essa cultura que nós precisamos desenvolver. Não adianta chegar e brigar com o vizinho que faz isso, ainda mais aqui, né? Que nós estamos numa região bastante rural ainda, o cara faz, não vai brigar, você vai arrumar encrenca. Mas se você tiver a oportunidade, cara, não era melhor você abrir um buraquinho ali, ou então você faz aquelas tiras assim, deixa o mato ali, circunda em torno das plantas, etc. Ele vai se incorporar na natureza, você não precisa queimar. Além de você transformar em adubo, você não gera dióxido de carbono, que gera o gás, que provoca o efeito estufa, que rompe a barreira de ozônio, etc, etc, etc. Tá? Esse lixo que eu jogo ali, ele vai cair, invariavelmente ele vai cair num curso d'água, vai trazer algum tipo de problema, vai entupir ralo, etc, etc. Então, para encerrar, o último parágrafo aqui do nosso item 8 aquela advertência também pode ser aplicada em sentido mais literal.
Quantos não convidam para suas mesas apenas os que podem, como eles dizem, fazer-lhes a honra ou a seu turno convidá-los em outra? Outros, ao contrário, encontram satisfação em receber os parentes e os amigos menos felizes. Ora, quem não os conta entre os seus? Qual de nós não temos parentes mais infelizes, amigos, compadres, né? Dessa forma, grande serviço às vezes se lhes prestam sem que o pareça. Tá? Aqueles sem irem recrutar os cegos e os estropiados, praticam a máxima de Jesus se o fazem por benevolência, sem ostentação e sabem dissimular o benefício, por meio de uma sincera cordialidade. Tá? E, gente, eu vou usar só mais um minutinho para ler sobre o Sermão do Monte. Olha o que nos fala o Dr. Bezerra de Menezes, particularmente para nós espíritas. Carecemos estabelecer programas centrados em valores éticos, ao lado das bases fundamentais já esquadriadas pelo estudo. Favorecer os trabalhadores e lideranças com melhores noções sobre as leis morais, contida na terceira parte do Livro dos Espíritos, e aprofundar o entendimento sobre o inesquecível e universal Sermão do Monte de Jesus, assim como fez Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, construindo um programa eficiente de renovação moral baseado na sábia filosofia de Jesus. Muito obrigado a vocês pela paciência e pelas boas vibrações, e a casa pela oportunidade. Muita paz a todos. Nós que agradecemos, Raimundo, o estudo que você sempre traz com tanto carinho para a gente. Nós vamos passar agora ao segundo momento, o momento do passe. Por favor, vou pedir aos médicos que se coloquem. A vocês que vão receber o passe, a vocês que já receberam ali na sala de tratamento, vamos continuar em oração, nos ligando aos nossos amigos espirituais. Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, nosso médico amoroso e bom, pedimos agora a todos esses espíritos amigos que estejam junto de nós, para que possamos receber esses fluidos tão necessários ao nosso refazimento, aos nossos médiuns, que agora, através desses espíritos, nos doarão esses fluidos tão necessários à nossa melhora. Graças a Deus. No texto de Emmanuel, ele nos chama a atenção por um grande grupo de agrupamentos que nós temos espalhados pelo mundo, são agrupamentos religiosos, que estão sempre preocupados com aquilo que suas religiões tentam partilhar e, de alguma maneira, criar determinadas conversões. No texto, Emmanuel chama a atenção especificamente daqueles que criam o que nós chamamos de proselitismo, que é quando você tem a intenção de tornar sua versão dos fatos mais próxima da verdade, e assim você tenta convencer os próximos a você de que eles é que devem seguir você. E aí, eventualmente, nós somos defrontados por isso, né? Essa intenção, essa necessidade que alguns têm de dilatar esse sentimento, né? Emmanuel também nos chama a atenção de que isso nem sempre é útil, né? Não é uma... Em muitas ocasiões você pode até atrapalhar o trabalho que está sendo feito. Quando Jesus afirma que no reino de Deus ele não tem uma aparência exterior, como o nosso irmão Raimundo já muito bem colocou, a ideia é que você tenha um entendimento de que a mudança tem que vir de dentro. E não é com a sua aparência exterior que você vai alcançar alguma graça, alguma glória. É importante que se faça uma transformação moral. E a transformação moral, ela necessariamente ela é interior. Eu vou fazer uma leitura aqui do texto para depois passar a explicação. Quando ele fala que a realização divina começa no íntimo das criaturas, constituindo gloriosa luz do templo interno, é exatamente isso que o nosso irmão já falou. Não surja como uma apreciação, porque a maioria dos homens transitam semicegos por intermédio do túnel da carne, sepultando os erros do passado. É justamente essa ideia de que você precisa sair do que vem sendo explicado há muito tempo e tentar entender
o que acontece hoje. Como nosso amigo Raimundo já explicou, existe uma importância muito grande na carne. A gente precisa dela para passar pela experiência, e é essa experiência que traz para a gente o aprendizado. A gente tem que aproveitar essa oportunidade de passar pela encarnação para fazer esse aprimoramento. Certo? Nós vamos passar agora para a leitura da mensagem trazida por um irmão trabalhador da casa. Que a paz de Jesus esteja com todos vocês. Nós sabemos das dificuldades que irão passar. Vemos isso pelos desmandos que fazem muitos dos encarnados ainda. Sabemos que as dificuldades será enorme em volta do orbe terreno. Mas vocês são capazes de vencer. Vocês que mantenham os pensamentos elevados, mantenham a seriedade cristã, sem ter medo do que pode acontecer. Falamos assim porque nós também estamos com grandes dificuldades a acionar os homens encarnados. Poucos estão ainda nos escutando. E assim, essa dificuldade cresce. Difícil será para vocês, que então não saberão como lidar, não saberão onde e como começar. Que vocês escutem essas pequenas palavras e reflitam onde estão com a dificuldade de vocês. Onde nós estamos para ajudar, estamos para auxiliar vocês. Como passar a essa luta que cada um pediu. Entendemos certas dificuldades. Nós entendemos, mas que melhorem as vossas condutas e que todos vibrem em um mesmo pensamento, para que a humanidade não sofra o pior. Certos encarnados são como uma rocha e não conseguimos acessar. E outros que às vezes acessamos fecham os ouvidos, fingem não ver e não passa adiante. Que todos vocês mantenham as palavras do Cristo e Kardec, e junto a nós podem seguir em meio às dores, dificuldades e etc. Todos passamos juntos com as verdades de Jesus. Paz a todos, que o silêncio faça parte nos trabalhos de vocês. E juntos trabalhamos para que tudo se organize no orbe. Preces, preces, disciplina, disciplina.
disciplina. Agradecidos que estamos, Senhor, pela oportunidade de termos chegado mais uma vez à Tua casa, de mais uma vez ter no nosso coração a semente do Teu Evangelho. Te pedimos, Senhor, que possamos pôr em prática os Teus ensinamentos na nossa vida diária. Agradecidos a todos esses nossos irmãos que aqui chegam a essa casa, que nos recebem com amor, a esses nossos irmãos que sustentam a direção da nossa casa, encarnada e desencarnada, que fortaleça os nossos trabalhadores, aos frequentadores da nossa casa, nesses momentos de tanta dificuldade por que passamos. E assim, Senhor, agradecidos que estamos, te pedimos que nos leve em paz de volta aos nossos pontos de origem. Que seja então, em nome do nosso querido altivo, do Antônio de Aquino, Dr. Erma, toda essa falange de espíritos amorosos que sustentam a nossa casa, em nome do amor de Jesus, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus nosso Pai, pedimos a permissão para terminarmos o estudo da nossa noite de hoje. Graças a Deus.